Minha amiga, meu cabelo. Que lindo. Olá! Então, eu sou a Patrícia, estamos aqui na nossa quarta aula do estágio supervisionado da Uninter, ensino fundamental do curso de pedagogia. Eu iria fazer uma aula de acordo com algumas pesquisas que preparei, mas eu preferi dar um presente para a comunidade, e então eu convidei duas profissionais da área da educação, especialistas com crianças com necessidades especiais. TDAH, autismo. E hoje, como vamos falar de autismo, eu convidei a Jo, que ela tem muita experiência com crianças com autismo, e a Josinete. Josinete Moraes, ela é de Braslândia, trabalhou 20 anos na Secretaria de Educação, trabalha, né? E tem 6 anos de experiência com crianças com necessidades especiais. Ela é apaixonada por essa troca de conhecimento e ela diz que o sucesso de um trabalho depende do amor e envolvimento que você tem por ele. E o pouco tempo que eu conversei com a Jo, deu para ver o amor imenso que ela sente pelas crianças com necessidades especiais e com suas famílias. E também teremos a Valéria, que já esteve conosco na aula anterior. Ela é psicopedagoga também, é professora, pedagoga e especialista em TDAH. Então, vamos aqui falar com elas. Oi, meninas! Oi, tudo bom, Patrícia? Tudo bem? Então, eu agradeço muito essa colaboração de vocês, essa participação, para enriquecer essa nossa aula e dar esclarecimentos incríveis sobre autismo para muitos pais que assistirão essa aula, tá bom? Seja bem-vinda, Valéria, seja bem-vinda, Jo. Muito obrigada mesmo. E agora nós vamos aqui fazer a introdução da nossa aula. Então, nós vamos falar sobre o autismo. E aqui diz, do lado de fora, olhando para dentro, você nunca poderá entendê-lo. Do lado de dentro, olhando para fora, você jamais conseguirá explicá-lo. Isso é autismo. Essa frase ela é muito linda, né, Patrícia? Realmente. Bem linda e bem profunda também, né? Muito profunda, porque a gente não tem, na verdade, até as ciências, né, não tem muitas explicações ainda concretas sobre o autismo, né? O autismo, ele nos deixa muitas perguntas, né? E a gente vai tentar hoje passar para vocês o que nós temos de concreto. Né, Ju? Eu agradeço muito. Um pouco da nossa experiência, né, com eles e repassar aquilo que a gente vem experimentando, o que a gente vem trabalhando com eles e os retornos que nós temos. Então, nós vamos estar compartilhando um pouco disso. Com certeza isso vai ajudar muita gente, porque o meu esposo, há algumas semanas atrás, ele chegou em mim falando que ele trabalha na área da educação, ele é enfermeiro, e ele falou que um dos funcionários foi até ele falando que tem uma criança ainda bebê, com 1 ano e pouquinho. E aí falou, estava perguntando para ele sobre como descobrir que a criança tem autismo, quais eram os sintomas. E então, através daí, eu comecei a estudar um pouquinho sobre o autismo e na minha primeira licenciatura, que foi letras, nós sempre fazíamos portfólio e teve um ano inteiro que nós fizemos só sobre inclusão. Então, eu tive que correr atrás, conversar entrevistar uma mãe que tinha um filho autista. Então, assim, eu senti um carinho tão grande por esse assunto, porém, para mim sempre foi um tabu. Eu sempre tive medo de falar sobre isso, porque é algo que a gente tem que ter muito cuidado para falar também, né? E daí, vamos lá, então. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, né, que o autismo ele é uma condição neurológica e neurodiferenciada que faz com que o autista ele sinta e vivencie o mundo de uma forma diferente e única.
variável em graus e de forma singular. Não possuem características físicas diferenciadas, né? Então, não é você olhar para uma criança e pelo aspecto físico dela, você falar que ela é autista. Algumas crianças dá, né, Ju? É isso. Para ver esse diferencial, né? Sim, Físico. Algumas, sim. Algumas. Mas nem todas, né? Nem. Porque vai depender muito do contato com essa criança para a gente descobrir aonde que ela diferencia, aonde que aparece algo que nos leve a conhecer essa criança e identificar enquanto autista. Tem crianças que aceitam o toque, outras não. Então, eu não posso falar com a criança que não aceita o toque é autista. Não posso. Mas, assim, só de olhar fisicamente, existem diferenças físicas? Não, geralmente né? não. Então, tá. Físico, não. E aí, principais critérios para o diagnóstico, que a gente vai falar mais detalhadamente, Patrícia, os déficits sociais, as dificuldades sociais que essa criança apresenta, os comportamentos estereotipados ou repetitivos, né? Tem crianças que têm autismo que ela se balança muito, né, Jo? Que ela faz barulhos diferentes, né? Isso. Quais são outros movimentos repetitivos que elas podem apresentar? O bater, né? Bater, repetir o movimento do bater. O tampar os ouvidos é uma característica, assim, porque o som incomoda, então ela tampa o ouvido, né? Não quer ouvir, aí muitas pessoas até veem isso, porque ela não quer o contato. Não, é porque o som está incomodando. Tem algumas também que ficam andando com as pontinhas dos pés, né? Tem Sim. Crianças que andam na ponta do pé. Pode passar, Paty. E aí, dentro desse autismo, né, tem a síndrome de Asperger. Essa é uma condição neurológica do espectro autista que apresenta um coeficiente intelectual geralmente normal ou acima do normal, né? Pode variar de pessoa para pessoa e variar também de intensidade e gravidade. Então, é aquele autista que muitas vezes ele vem acompanhado de uma autohabilidade, né? Os sinais mais comuns incluem problema com a habilidade social, comportamento excêntrico ou repetitivo, práticas e rituais incomuns, problemas de coordenação. Alguns são habilidosos ou talentosos em seu tema de interesse, tá? É igual uma criança que eu conheci, extremamente inteligente, mas ele tinha esses comportamentos excêntricos, por exemplo, comida. Ele não come nenhum tipo de comida misturada. Então, o que acontece? Ele come primeiro só o arroz, depois ele come só o feijão, depois ele come só o macarrão, entendeu? Durante a sua alimentação. O exemplo de uma pessoa com síndrome de Asperger é o jogador Messi, né? Ele tem essa síndrome e ele utiliza isso no futebol. E ele realmente é um excelente jogador. Então, ele tem alta habilidade, né? Nessa parte de futebol. Isso, exatamente. Coordenação motora. Na coordenação motora. A Jo agora vai falar um pouquinho sobre as características dessas crianças. E colocar assim, o autismo, ele é um transtorno comportamental, né? Que você perguntou agora sobre a questão física. Então, devido a ser um transtorno comportamental, ele não atinge o físico, tá? O que a gente pode ver, né, de característica? Conhecer. Não gosta de lavar os cabelos, cortar os cabelos, é uma das características. A luz incomoda. Se tiver luz intensa, vai incomodar. Mais, Valéria? Assustada. Gosta de comer sempre as mesmas comidas, que a Valéria colocou até uma sequência, além da mesma comida, uma sequência.
parece não sentir dor, parece não gostar de carinho, não controla bem as funções motoras, gosta de andar nas pontinhas dos pés, né, que foi colocado agora pela Patrícia, tem dificuldade para concentração e estou com dificuldade para ler. Ruídos e sons fortes incomodam. Incomoda, som forte. Na escola a gente tem até uma dificuldade muito grande quanto a isso, então tem que ser trabalhado neles, porque os sons, qualquer som forte vai incomodar. Seleciona ali, né? comidas, pessoas, objetos, né? Pelo cheiro, e seleciona os alimentos. Sons muito agudos nos brinquedos ou produzidos próximo a ele vai incomodar. Né? Muito apegado aos brinquedos também. Eu vou Isso, ler aqui, tá difícil para vocês, né? Isso, vai lendo que está muito pequenininho aqui. Tem dificuldade, tem dificuldade em se vestir só, né? Me sento com as pernas em W. A mamãe me calça, mas eu prefiro estar com os pés descalços. Isso. Não estava conseguindo ver aqui. E agora com sintomas mais comuns, né, do autismo leve. Quais são tem o leve e quais são os outros? A gente vai falar daqui a pouco. Tem o leve, o moderado e o severo. Né? Nós vamos falar um pouco sobre isso. E aí, o que acontece? Os sintomas mais comuns do autismo leve. Não aceita a imposição de regras. Então, é um dos sintomas, né? Não costuma responder quando é chamado pelo nome. E inflexibilidade para modificar algumas coisas, que faz parte do cotidiano, né, da rotina. Pouco contato visual, linguagem verbal fluida, mas de forma mecânica, e existência de estereotipias e repetições, estereótipos que ele cria ao decorrer, né? Alguns se balançam muito assim, né, Jô? Balança, repete, bate. E só uma dúvida aqui, não é só porque a criança ela é sensível a muito barulho ou não gosta de ficar em um lugar onde tem muita gente falando demais, falando alto, que ela seja autista também, né? Não, não é. A não ser que, como a gente falou na live do TDAH, você tem que observar os prejuízos que essas características trazem para a criança, né? Porque, por exemplo, se a criança ela está sonolenta, ela está muito cansada, naquele dia ela pode querer ficar num lugar mais tranquilo, né? Mas o autista, qualquer alteração naquela rotina, a questão do barulho muito intenso, né, Jô? Já desestabiliza ele e pode levar ele a um surto. Sim. Né? Sim. Entendi. O aluno a gente não escolhe, o aluno a gente acolhe. Olha que legal essa Quando a gente recebe nesse aluno, a gente tem que fazer de tudo para mantê-lo na escola. Porque a gente vai receber. O Estado ele garante isso ao aluno. O aluno chega, a gente recebe, e aí a gente vai preparar tudo para ele, vai estar com esse aluno, porém a gente tem que fazer de tudo para manter ele, para que ele queira estar naquele espaço. Então a gente tem que acolher, tem que buscar meios para que esse aluno se sinta bem na escola, no caso. Eu quero contar até uma experiência minha. Eu não tinha assim, interesse nenhum em estar trabalhando nas classes especiais, né? Na classe especial, mas os alunos que me escolheram. Eu não escolhi eles, né? A gente não escolhe, acolhe. E no meu caso, eles me escolheram e eles me acolheram. Então, assim, eu estava dando minha aula, eles sempre estavam indo lá próximo, ia na porta da sala, entrava, e eu achava que era um ambiente alegre, colorido, na época, e eu acreditava que chamava a atenção deles. E aí eu resolvi,
No outro ano, os alunos, ninguém escolheu a turma, ia vir um professor, contrato para a escola, e eu resolvi ficar com a turma. E foi um desafio enorme, porque eu não sabia por onde começar. E eu tinha, assim, eu queria muito que eles absorvessem aquilo que eu estava levando para eles. E aí começou minha luta, minha busca. Eu comecei a fazer cursos na área, eu fui buscar meios para levar algo que eles compreendessem, né? E que eu realmente tivesse um retorno. E foi muito bom essa troca, né? Foi a partir daí que eu comecei a ter o retorno deles, através de cursos, de aperfeiçoamento. Então, assim, não é fácil. Você tem que ir ter um amor, assim, enorme. Verdade. Pelo que você faz. Porque se não tiver, você não continua. Porque cada dia é uma novidade. E um desafio, Um desafio. Você prepara tudo para um dia, você tem tudo aqui, mas de repente não acontece do jeito que você preparou. De repente então, é até melhor, surpreende. Eles surpreendem a gente sempre. Que legal. Uma curiosidade, aí no Distrito Federal, então, é uma turma só para crianças autistas, é isso? Nem sempre. Nem sempre. Quantas pessoas, o máximo de crianças você já pegou? Na mesma turma, né? Na mesma já turma. Peguei 3 crianças, mas eram 3 na mesma turma, porém, 3 autistas, porém, 3 crianças na mesma turma, porém, 2 autistas. E eu tinha a Débora, não queria falar, não. Uma das alunas, ela chegou com baixa visão, com o diagnóstico de baixa visão, porém a Débora é cega, totalmente cega, e ela fez parte da turma porque havia um diagnóstico dela de autista, que depois, com o tempo, passando por outros médicos, verificaram que não era. Entendi. Por isso eu peguei 3. Aqui no Paraná, eu não sei se na escola que o Arthur estudava, tinha uma criança na sala dele, no primeiro aninho, que tinha autismo, era moderado. E tinha uma pessoa própria, somente para ele ali, para dar atenção, para dar o apoio para ele. No caso de ter somente uma criança autista, ela vai para uma sala sozinha com o professor ou ela fica na sala com as outras crianças? E se fica, tem algum apoio? Nós temos um monitor que apoia o trabalho na sala, né? E quando tem turmas que são a inclusão, né? Nós temos um autista na turma e no máximo 15 alunos. E um monitor que vai auxiliar esse aluno. Nas salas que a gente tem também as classes, onde tem de 2, no máximo 3 alunos, a gente também tem esse apoio. Uhum. Isso, agora e aí, o síndrome de Asperger, né? E o de autofuncionamento. O autista de alto funcionamento. Então, existem algumas características, algumas diferenças entre eles, né? Por exemplo, o síndrome de Asperger, ele tem um coeficiente intelectual geralmente normal ou acima do normal, né? Muitos deles é acima do normal. Já o autista de alto funcionamento, esse coeficiente intelectual geralmente é abaixo do normal, né? Normalmente, no Asperger, o diagnóstico se realiza depois dos 3 anos. Já no autista de alto funcionamento, esse diagnóstico se realiza antes dos 3 anos. No Asperger, a maioria, né, tem uma linguagem em tempo normal. Já no outro, não. No autista de alto funcionamento, tem um atraso nessa questão da linguagem, tá? No Asperger, todos são verbais. Já no autismo de alto funcionamento, cerca de 75% falam e os outros 25% inicialmente não são verbais, eles não falam.
tá? Tem Então, muita essa questão da dificuldade. fala aí, Natália, Valéria, só uma pergunta sobre autismo de alto funcionamento. Então, eles atrasam para falar Isso. e só E aí 75% eles... 75% deles conseguem falar, né? 25% inicialmente não são verbais. Eles têm muita dificuldade para desenvolver a fala, tá? O Asperger eles têm interesse nas questões sociais, eles desejam ter amigos e eles se sentem muito, como assim, eles se sentem muito frustrados às vezes pela dificuldade que eles têm em fazer esses amigos. Eles têm o desejo de fazer amigos, mas eles têm essa dificuldade, né? O autista de alto funcionamento ele já não tem muito interesse em relações sociais. E o Asperger ele é muito empático, já o outro ele já não consegue muito desenvolver essa questão da empatia. O desenvolvimento físico é normal, né, no Asperger. Agora, no autista de alto funcionamento, pode ter o quê? Pode associar-se a síndromes. O Asperger, eles têm poucas convulsões, tá? A incidência de convulsão é igual ao do resto da população. São poucos deles que apresentam convulsão. Já no autismo de alto funcionamento, há um terço deles que apresenta convulsão, tá? O síndrome de Asperger, ele tem interesses obsessivos, ou ele se interessa muito por dinossauro, ou ele se interessa muito por matemática, ou ele se interessa muito de conhecer astronomia, né? Já o outro, não. O outro, ele não tem muito interesse obsessivo, né? E o que acontece? Os pais do Asperger, eles detectam problemas por volta de 2 anos e meio, né? Já do autista de alto funcionamento, os pais já observam diferenças nos seus filhos a partir de 18 meses. E as queixas dos pais tá sempre ligada, que a gente chama de uma tríade, né? O TDAH tem a sua tríade, o autismo também tem a sua tríade, que é a linguagem, a socialização e a conduta da criança, tá? Os Asperger, eles quase não apresentam estereotipias. Já o de alto funcionamento, 90% dos casos apresentam essa questão dessa estereotipia, tá? E o Asperger, eles têm muitas manias. E o de alto funcionamento são manias mais corporais. Em alguns casos, poucos casos de Asperger apresenta ecolalia, aquele que a criança fica repetindo o que ela ouve, tá? Já no autismo de alto funcionamento, a questão da ecolalia é bem presente, tá? Eles apresentam pensamentos obsessivos, como nós falamos, os de Asperger. Já o autismo de alto funcionamento, ele tem muitas ações repetitivas, né? Ele repete muito as ações de outras pessoas. Os Asperger, a maioria deles conseguem ser alfabetizados e letrados, e inclusive alguns aprendem a ler sozinhos e muito cedo. Já o autismo de alto funcionamento, ele tem dificuldade nessa questão de ser alfabetizado. Dependendo do grau, né, eles podem ser alfabetizados, tá bom? E memória superior à média da população, o Asperger. Já o de alto funcionamento tem muita dificuldade mesmo nessa questão de memória. O síndrome de Asperger, eles frequentam, né, uma escola regular sem necessidade de muitas adaptações. Já o de alto funcionamento, eles muitas vezes precisam de uma classe, né, Jô? Uma classe
diferenciada. Uma adequação. E eles precisam de mais adaptações e adequações. Aí, como nós falamos sobre os 3 níveis, né? Os 3 níveis, leve, moderado e severo, né? Os leves, eles não necessitam de tanto apoio, mas necessitam de apoio, né? Eles têm dificuldade para se comunicar ou interagir, muita dificuldade em se relacionar. Tem resistência a mudanças, problemas de organização, planejamento que dificultam a independência dele. Já o moderado, ele necessita de um apoio substancial. E o déficit notável nas habilidades de comunicação, tanto verbais quanto não verbais. Pouca interação social, a maioria deles tem dificuldade com a interação social. Muitos têm dificuldade em praticar um diálogo, né? Ainda mais um diálogo coerente. E é um meio termo, né? Entre o leve e o severo. E é bom se evitar mudanças na rotina, pois ele tem muita dificuldade de lidar com essas mudanças. Já o severo, ele precisa de muito apoio. Dificuldade na comunicação, muitos dos severos, eles não falam, né? E são muito limitados para interagir, tem as dificuldades da rotina, tem muitos comportamentos repetitivos e restritivos, que afetam o quê? A vida deles e a vida das pessoas que estão ao seu redor. E eles são muito mais dependentes dos pais para realizar qualquer coisa, tá? Suas atividades. Uhum. Então, com relação a ensinar as crianças com autismo em casa, nesse período de pandemia, que não está tendo aula, então alguns pais ficam até assustados, né? Como é que eu vou ensinar meu filho? E muitos precisam, e tem a necessidade também de levar a criança para a escola para ter um pouquinho de descanso. Mas como está tendo esse ensino remoto e elas precisam desenvolver também, então, quais são as dicas que vocês dão, assim, com relação ao ambiente, com relação ao local? Porque eu sei que elas precisam de um local específico só para isso e sem muita distração, né? Isso, tem que organizar a rotina, né, dele. O horário certo que ele vai tirar para a atividade escolar, organizar um ambiente sem barulho, para não distrair, sem distrações, sem TV, sem nada que venha distrair. O horário da atividade, né? Isso. Aí vai preparar aquele momento e que seja o ambiente que ele vai sentar, que ele reconheça aquele ambiente como um ambiente de estudo. Não pode. Cada dia eu vou colocar a criança em um ambiente em casa. Não. Ele tem que identificar que aquele momento ali é para estudo. E ele vai identificar com a organização do ambiente. Então, é interessante que, por exemplo, a mãe procure um lugar tranquilo dentro de casa, né, Ju? Isso. Coloque uma mesinha para que ele possa sentar. Pode até colocar um desenho, uma foto da própria criança, colocando horário da atividade, né? Para a criança poder pregar e saber que ali é um horário para ela poder estudar. Quando faz essa organização, é bom porque ele sabe que vai ter início, meio e fim. Então, quando eu defino com ele, eu coloco lá a foto dele, os horários, que pode ser através de desenhos ou horário mesmo, e aí eu defino, ele vai identificar início, meio e fim. Então, ele não vai ficar ansioso. Eu vou começar agora, e que horas que eu vou terminar? Não, ele vai fazer essa visualização, vai ficar mais tranquilo. Porque se está organizado por fora, ele também se organiza por dentro. Aquela frase, né? E para aquelas crianças que estão em fase na época já de serem alfabetizadas, existe um tempo limite, assim, onde a gente consegue prender a atenção dela? Porque, assim, tem, como vocês falaram, elas têm que saber que tem um período de estudo, depois período de brincadeira, mas qual o tempo máximo, assim, que vocês conseguem prender a atenção da criança? A gente costuma, no primeiro momento, a gente descobre porque vai variar de criança para criança. Uhum. Né? O tempo delas são tempos diferentes. Então, o que é que você vai fazer? Vai iniciar com 4 atividades.
Você percebeu, já deixa sobressalente 2. Você percebeu que a criança desenvolveu aquelas atividades e tem potencial para dar continuidade, Não você apresenta pega cansaço, né, Ju? Aí você vai pegar aquelas outras 2 e vai desenvolver. Então, você percebeu que hoje ele desenvolveu 6 atividades, gastou aí meia hora e foi tranquilo. Então, no outro dia, você vai introduzir uma quantidade maior, e só a partir desse momento que você vai introduzindo, aí você vai descobrir, não, durante 1 hora ele consegue ficar tranquilo comigo. Depois de 1 hora, a gente vai tirar um tempo e você já é organizando a rotina dele. Ele se distrair um pouco. Aí ele vai sair, vai distrair e vai voltar. Né? Pode ser uma brincadeira ou um jogo. Vou ver aquilo que é do interesse dele, né? do lanche, para ele estar descansando, para estar retornando para a atividade. E na alfabetização, o que teve mais assim eficácia? A criança ter ali na sua frente o papel, o caderno e um lápis, ou vocês precisaram utilizar outros meios, outros métodos? Autismo é complicado usar papel, caneta. É muito complicado. Lápis é no complicado. Começo eu sofri muito com isso, porque eu levava as atividades e o meu aluno ele amassava, ele pegava, amassava e jogava fora. Aí o que eu fazia? Eu fazia várias cópias. Amassava uma, eu pegava outra, e ficava cansativo. E outra, ele organizava isso na cabeça dele, ele sabia. Ela fez 4 cópias, então daqui a pouco não tem mais. Foi quando eu descobri o material, né, que é muito utilizado no método TIT, que ele é emplastificado. Então, aí já não tinha como ele pegar aquele material e deixar ele de forma que não possa usar. E aí, eu acho que a evolução, assim, no meu caso, na minha experiência, foi quando eu conheci o método e comecei a aplicar e utilizar o material. Aí eu utilizo todo o meu material plastificado e tem alguns casos, um exemplo, o aluno que eu trabalhei ano passado, vou te mostrar aqui um. Porque o que acontece, gente, é muito interessante, a Jo, ela tem vários... Eu vou ampliar aqui a tela para conseguirem ver o material da Jo. Espera aí. Pronto, pode mostrar. Calma aí. Mais para o outro lado. Isso. Olha aqui, ó. Um pouquinho mais para o outro lado. Aqui? Não, isso aí. Agora levanta aqui, um pouco. Ótimo. Aí. Então, o material é todo plastificado e a criança, ó, ela é autoadesiva. A criança, ela retira e ela coloca, tá vendo? Então, a criança vai também trabalhando manualmente, né? E não fica aquela coisa chata de ficar trabalhando só com papel e lápis, né, Jo? Nossa, muito legal. Então, vocês recomendam que todos os pais tenham isso, adquiram aqui, esse material. Você pode ver, esse aqui ela tem calma aí, do alfabeto, tá vendo? Alfabeto, quando eu estava trabalhando, aí aqui, ó, vou ter o dia que vou trabalhar o traçado só passando o dedinho, passando já a caneta, trabalhando todo o traçado, palavras, letra inicial de cada palavra, então tem todo um trabalho com esse material. Esse material aqui é muito bom porque você trabalha ele várias vezes, e eu preciso repetir várias vezes para que ele chegue, para que ele não esqueça. Consiga memorizar, né? Isso. Eu gosto também de trabalhar muito com meus alunos com arte. Então, eu acho que assim, o material, todo projeto voltado para pintura, deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se eu tenho um material aqui de artes para eu mostrar. Ó, Patrícia, ela também gosta de trabalhar com o método das boquinhas, né, Jo? Isso. Porque trabalha a questão da articulação, do som e da escrita. Não tem, né, de artes? Mas aí a gente vai mostrar lá nos slides, né? Nos slides tem alguns. É verdade. Vamos voltar para os slides.
Aí é só compreender a questão, né, do o leve, a criança ela está incluída nesse grupo quando ela apresenta sintomas bem sutis, né? O segundo nível, que é o moderado, já necessita de um apoio maior, principalmente no que diz, às vezes, a terapia com fonoaudiólogos, né? Para trabalhar a linguagem e a intervenção, a habilidade social e a redução das estereotipias. Já o nível 3, que é o severo, é bem mais crítico. Vale ressaltar que quem está incluído nessa categoria depende muito de um auxílio para a maioria das coisas que ele vai fazer. Além de precisar, também tem sempre alguém por perto para ajudar. As estereotipias e o prejuízo na linguagem costumam ser bem maiores, tá? A diferença entre autismo leve e autismo severo é que no autismo leve as suas limitações são ignoradas e no autismo severo o seu potencial é ignorado. Minha nossa. Isso é bem forte de ler, né? Isso aí, de saber que ele de certa forma, é ignorado um ser, uma criança, né? Então, onde eu tenho que estimular, o ideal é estimular esse aluno, a socialização, conhecer melhor esse aluno, sua linguagem, trazer projetos individuais para cada um deles, independente que seja severo ou leve, e criar uma relação de confiança. Quando eu crio uma relação de confiança com esse aluno, que aí é quando eu coloco a questão do amor, eu vou conseguir tirar as potencialidades dele. A partir daí, eu vou trabalhar em cima das potencialidades e não das dificuldades desse aluno. Porque as dificuldades deles é o tempo todo colocado assim como limitante, em alta também, né? Sempre é mostrado. Maximizam, né, as dificuldades deles. A questão da dificuldade. Então, nós temos que, como educadores, né, nós temos que fazer o quê? Nós temos que trabalhar com as potencialidades, isso, né, Jô? Isso. Então, os pais maximizam as dificuldades das crianças, né? E tem no curso que eu estou fazendo, tem ele com um médico, ele é gastrocirurgião. E ele falou que as pessoas, ao invés de olhar para a criança, eles olham para o problema da criança. E daí ele até falou que tinha uma criança na família com autismo e as pessoas brigavam muito com esse médico, com o doutor Fernando, por causa da forma que ele tratava a criança. Ai, você não gosta dele, você fica sendo um pouquinho estúpido com ele, grosso. Exatamente, ele falou assim, não, muito pelo contrário, por eu amá-lo, eu trato assim. Tanto que vocês podem ver, eu não posso chegar que ele já vai correndo e agarrar nas minhas pernas, porque eu trato ele como uma criança normal. Ele tem que ser, eu imponho regras, eu imponho normas, limites. A Jo tem com relação a essa questão da potencialidade, a Jo, ela tem uma experiência bem legal, que é do aniversário. Conta, Jo, do aniversário. O aniversário do meu aluno, eu resolvi preparar, né, um aniversário para ele, e a mãe dele ficou assim, emocionada, porque ela disse que nunca tinha preparado um aniversário para ele. E nós fizemos lá na escola, e fala por quê? Ela nunca tinha preparado por quê? Por causa da questão das dificuldades mesmo, como vai ser o comportamento, barulho, outras pessoas, muitas pessoas no mesmo ambiente. Medo dele ficar agitado, dele insultar. Então, assim, acaba não fazendo, né? E aí nós fizemos, ela ficou, quando eu comuniquei, ela ficou assim, muito feliz. Mas ficou temerosa, né? Bastante temor, mas feliz pela situação, por ele ter o primeiro aniversário dele. E aí a Jo colocou o seguinte, que como ele era autista, não era ele que tinha que se preparar para receber as pessoas, eram as pessoas que tinham que se preparar para lidar com a situação de como ele ia lidar com aquilo, entendeu? Porque a preocupação às vezes mas o que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão pensar? E esse não é o foco. Inclusive, eu convidei uma turma
para participar também. E só que eu avisei para eles, olha, vai ter um aniversário, levamos o convite, vocês estão convidados, porém o aniversariante a gente vai ver se no dia a turma vai poder estar lá, porque vai depender muito de como ele vai, se ele vai poder estar atendendo a turma nesse dia. Como se ele não vai puder, reagir, em né? outro momento ele vem aqui e a gente vai cantar parabéns para ele, mas a gente não sabe, porque vai depender da reação dele. E foi super tranquilo. Foi a família toda dele, o pai, a mãe, a avó, os irmãos, e ele reagiu assim super bem. Muito feliz, sabe? né, Ficou Jo? feliz e entendeu que o aniversário era dele. Foi um momento assim muito bonito de troca. E a família, eu acho assim, o olhar da família, a mãe naquele momento ali, porque ela é muito, ela tem um amor, é lindo o amor que ela tem. Geralmente, das experiências que eu tenho, as famílias que têm uma criança autista, eles desenvolvem um amor tão grande, porque eles são muito carinhosos. Geralmente coloca o contrário, né? Que eles não aceitam carinho, que eles não são carinhosos, e eles são. Do jeito dele, no tempo deles, da maneira deles. E é uma habilidade também que precisa ser desenvolvida e trabalhada, né? Porque já tem essa questão, a criança autista não gosta de contato físico. E aí já se cria aquela coisa, já que ele não gosta, quem eu não vou distancia fazer. o outro dele, né? E não se porque, na verdade, a pessoa cria aquele tabu. É autista, então não gosta de contato, então muitas vezes é nervosa, dá aqueles ataques. Então, para as pessoas é só isso. Falou em autismo, pensou nessas características, né? E não é bem assim. E aí o que acontece? A gente estava falando da tríade, né? Muitos dos diagnósticos, o DSM-5, por exemplo, traz agora, como eu falei para vocês, antigamente, não, antes do DSM-5, não tinha como se diagnosticar um autista TDAH. Hoje já é aceitável essa comorbidade, né? E a tríade do autista é o quê? A comunicação, a dificuldade que ele tem de se comunicar, a dificuldade que ele tem de interagir, a questão dos interesses restritos que essa criança apresenta e as estereotipias que ele apresenta. Então, as manifestações desse transtorno variam imensamente, a depender, como nós vimos, né, do nível do desenvolvimento e da idade da criança. Agora nós vamos falar um pouco sobre a permanência de estudante com TIA e os profissionais que auxiliam essa criança, né? Então, um deles é a Jo, que é o professor da sala de aula, e o outro é o professor do AEE. Então, a Jo vai falar um pouquinho como que funciona isso no trabalho dela e como é que é essa interação. Nós temos esse professor, né, do AEE, é uma equipe que atende, educacional especializado, ele dá um apoio ao nosso trabalho. Então, em horário contrário ao nosso, ele atende esse aluno em alguns dias da semana, geralmente 1 ou 2 dias da semana. A escola que eu estou esse ano, que é na Ceilândia, nós temos uma equipe maravilhosa. Essa equipe, no início, a gente prepara a adequação lá junto com eles. Eles sentam com a gente e preparam essa adequação. A partir dessa adequação, ele verifica o que a gente vai trabalhar naquele bimestre ou naquela semana, vai depender muito do projeto daquele mês e daquele ano. E aí ele faz o atendimento lá, que não é pedagógico, mas que dá não é reforço, todo, né? Não é reforço, não é pedagógico, mas que dá todo um suporte para o nosso trabalho em sala. Trabalha com habilidades e competências, né, Então, assim, lá na escola, a equipe lá, assim, é maravilhosa, eles chegam a produzir materiais, quando eles percebem, olha, Jo, nós vamos produzir um material para você desenvolver lá na sala com o seu aluno, porque a gente acha que esse material vai estar te apoiando, o que você
pensa. Então, a gente senta, a gente, né, traz esse material, que ele nem teria que preparar esse material, mas eles dão esse apoio para a gente também, é algo que extrapola, né? Legal. Tem um olhar diferente, e eles se doam. Então, eles buscam a gente chegar ao resultado. E o resultado varia. De repente, é fazer com que o aluno permaneça na escola. A gente, às vezes, é só isso. Ele não quer ir para a escola, ele não gosta. Então, a gente busca meios de deixar com que essa criança se sinta bem lá na escola. Tornar um ambiente agradável. Né? Eu tenho um aluno, o Lohan, vai aparecer as fotos, a mãe autorizou, né? Tá falando dele. O aluno Lohan, quando ele chegou na escola, ele não queria, e ele chorava muito, muito o tempo todo. Aí eu sentei com a mãe. Nessa época? 7 anos. Aí o Lohan, ele chorava muito, e o que acontece? Eu sentei com a mãe e falei assim, o que ele gosta? Aí ela falou, olha, ele gosta de heróis, ele gosta de carro, ele gosta de bolo de chocolate. E aí eu fui preparar tudo isso para ele. No outro dia, eu esperei ele na porta da escola com um bolo de chocolate. Quando ele entrou, o planejamento era em cima dos heróis. Ele ia falar os nomes dos heróis, qual o herói que ele mais gostava, qual o herói que ele queria ser. Todo o planejamento foi voltado para aquilo que ele gostava. E no outro dia ele ia voltar, porque ele sabia que ia ter algo lá que era do interesse dele, que ele gostava, né? Partindo isso. E aí a gente foi desenvolvendo um trabalho com o Lohan, que só chorava e gritava e não fazia nada. Mandei alguns vídeos, né, Valéria? Você viu ele fazendo as atividades? Eu já estava assim, conseguindo ficar com o Lohan. A aula começa às 13 horas, eu começava e ia até às 15 com atividades, sem interromper. Coisa boa, né? Aí às 15 interrompia, fazia o lanche, aí tinha um momento de descanso. Esse momento de descanso eu colocava ele para jogar pedagógico. Está tendo interferência, às vezes está falhando a sua voz, Jo. Da interferência? Acho que é por causa da chuva, Paty. Ah, está chovendo. Aqui está chovendo. E a gente conseguiu desenvolver um projeto, assim, foi um ano muito bom, onde ele sentia prazer de ir para a escola. E a gente vai mostrar daqui a pouco as fotos do Lohan. Isso. Nossa, isso mostra que essa área da educação, ainda mais para crianças com algumas necessidades especiais, que não é para quem está afim de ter uma profissão e ganhar dinheiro, é para quem realmente tem vocação e tem amor, né? Porque é complicado. E aí tem o famoso PEI, né? O Plano Educacional Individualizado. Nesse PEI, que é preparado pelo professor da sala de recurso, né? Juntamente com o professor, né, Jo? Então, esse PEI tem a parte das habilidades acadêmicas, né, que é a linguagem oral, escrita e matemática, tem as habilidades da vida diária relacionadas à alimentação, lancha, ir ao banheiro, a parte de higiene, a das inteligências do sujeito, que está relacionado ao que? A habilidade que o aluno apresenta para compreender aquele conteúdo, né, que está sendo ministrado. E as metas e objetivos, que são conhecimentos priorizados para o estudante dentro de um grupo de objetivos pré-estabelecido para a série, a qual o estudante frequenta. Então, por exemplo, às vezes naquela série lá, né, João, a série que o menino está, no currículo está de 0 a 100. Só que a criança ainda só sabe de 0 a 10. Né? Então, você vai adaptar essas metas e objetivos. Então, o currículo é de 0 a 100, mas ele sabe de 0 a 10. Então, nesse bimestre, eu vou trabalhar de 0 a 20. Né? Essa adequação. Aí, fazer atingir, né? Isso. Tá bom? Pode passar?
Pode. E aí, a gente tem a parte da metodologia, que é o conjunto, né, dos recursos naturais, pedagógicos, tecnológicos e culturais que favorecem a aprendizagem desse aluno, tá? E a questão da avaliação. O professor não vai tacar uma prova, né, Jô? Para o aluno, né? Ele tem que considerar a realização das atividades acadêmicas e funcionais, né? As coisas que foram propostas, tá? Agora, sobre as intervenções. Deixa eu só colocar aqui. As intervenções. Lá no topo está o Tietê, né? Que é o que eu sou apaixonada, foi um dos que, assim, me trouxe um ganho enorme nessa caminhada que eu tenho com alunos autistas. Eu fiz o curso assim que eu recebi os alunos, eu não sabia muito o que ia fazer. Né? A gente existe um despreparo. Você chega e você fica limitada. E aí eu fui estudar, conheci o Tietê, que é assim maravilhoso. Ele foi desenvolvido para fazer com que o aluno ele tenha autonomia. Então ele é todo organizado. Desde o momento que você entra na sala, você tem uma organização. O seu espaço é todo organizado, a rotina, ele vai aprender a ser independente. Autonomia, né? Então, através desse método, o aluno, ele chega, ele sabe onde deixa a mochila, vai pegar o material, vai iniciar a atividade, ele vai saber quais atividades ele vai fazer, como fazer. Então, existe toda uma dinâmica que é muito, assim, muito interessante. A aba também, né? Que a gente é muita parte fundamental, né, João? A gente utiliza muito, assim, por exemplo, o aluno não fica sentado. Aí a gente entra, né, para desenvolver, o aluno ficar sentado ali para desenvolver a atividade. E ele sempre tem um reforço. Né? Por exemplo, o Lohan gosta de bolo de chocolate. Então, se o Lohan fica sentado durante aquele tempo para fazer a atividade, ele vai ganhar um pedaço de bolo de chocolate. Então, na base da negociação. Isso, o ABA trabalha muito com essa questão do reforço. Os PECs, né? Eu tenho uma experiência que eu contei para o Valério, que está repassando para vocês. Eu trabalho com eles, porque auxilia muito, porque trabalha a questão visual, né? Porque você fala, não compreende se o aluno está entendendo aquilo que você está passando. E quando você trabalha com o visual, fica mais fácil dele compreender, dele guardar. Então, teve um dia que o Afonso, também amanhã autorizou, que é o do aniversário, eu estava falando sobre ele. O Afonso, ele começou uma atividade, nesse dia tinha muito barulho na escola, porque tem os projetos da escola também, ele começou a ficar irritado, foi ficando nervoso, e quando eu percebi que ele estava nervoso, eu já diminuí a quantidade de atividades para desenvolver, sem ele perceber. Então, tinha uma quantidade de atividades para finalizar, eu tirei e deixei e fui finalizar aquela que a gente estava fazendo. Só que aí ele foi ficando muito irritado e ele começou a me bater. Quando ele começou a me bater, segurei a mão dele, porque não adianta. Eu vou lutar, eu vou prender ele. Não, ele tem força, eu posso machucar. Vou gritar também não, porque só vai assustar e vai piorar. Então, você tem que manter um tom de voz, de autoridade, falar frases pequenas e, por exemplo, não pode. Tem uma ordem. E eu vou começar. Não pode, Afonso, vai confundir tudo. Então, comecei a falar as ordens e ele batendo. Aí ele percebeu. O meu olhar foi para o espelho que estava do lado. Meu olhar voltou para ele. Quando ele percebeu, ele foi com a mão, bateu no espelho, querendo quebrar o espelho. E se colocou no puff que estava do lado do espelho. E aí eu peguei, a minha reação foi legal.
pernas dele e puxar de volta, para tentar tirar ele de perto do espelho. E ele começou a jogar as pernas. E o Lohan ficou muito nervoso. Começou a jogar tudo da sala no chão, jogar no chão. E eu sem entender aquela reação do Lohan. E aí ele estava jogando tudo, ele foi para procurar. Não pode bater. Aí ele mostrou para ele, não pode. Então, assim, naquela hora eu olhei para o Lohan e falei, gente, como é bom ter esse mentor. Porque ele compreendeu, isso ele vai levar para a vida dele. Em algum momento, qualquer situação que ele vê, ou briga, ou confusão, ou brigar com ele vai conter. Ele sabe, não pode. E aí eu pedi ajuda na hora que eu percebi que ele estava desesperado da espera para me ajudar, e eu pedi ajuda para ele. Eu falei, chama o professor, que é o professor que fica na sala na frente. E ele foi, só que o professor não estava lá, na sala dos professores. Aí ele foi até a sala dos professores, pegou na mão do professor e saiu forçando, arrastou até lá. E o professor entender por que ele estava daquela forma, né? E ele foi, o professor, para ajudar a gente, para me ajudar na situação. Uma coisa interessante, que as pessoas têm que ter trabalhado com campos semânticos, né? Então, por exemplo, isso sobre higienização. O que a criança precisa aprender sobre escovar os dentes, pentear o cabelo, tomar banho, né? Sobre alimentação, sobre regras, né, Ju? Então, você organiza os PECs por campos semânticos, né? Igual, por exemplo, esse PEC de comportamento, que não pode bater. E tem a ecoterapia, né, Ju? Ecoterapia, eu tive um aluno, eu fiz um curso de... Valéria. Oi. Valéria e Ju, está tendo interferência, está piorando. Vocês falam uma frase, parte da frase fica meio abafado, não consigo entender. É porque aqui está relampeando. Uau! E a gente está no apartamento. Nossa. Vamos tentando aí. Vamos tentando, então. Se melhorou agora. Se puder falar um Melhorou pouquinho agora? do computador, não dá para... Tá melhor? Melhorou. Melhorou? É porque parou falar perto do computador, né? Aham. Então, olha só, a Ju estava falando sobre o aluno dela que fez a ecoterapia, né? Isso. O aluno João, ele fez a ecoterapia e, assim, melhorou muito na concentração, ficou mais calmo nos momentos de realizar atividade em sala. Nos dias que ele chegava da ecoterapia, eu percebia que ele chegava assim com a leveza, mais tranquilo na sala. E é muito importante essa integração sensorial, vocês vão ver nas fotos que nós colocamos, da Jo, a importância de se trabalhar com os sentidos da criança mesmo, visão, audição, tato, paladar. Né? Quando essa integração sensorial, ela ativa, né? Tudo isso, a questão da visão, paladar, esses estímulos sensoriais feitos. E aí, dentro do ensino, é muito importante o quê? Que se trabalhe recursos visuais e concretos, desenhos, contação de histórias, materiais concretos, né? Apresentar atividades curtas, ir trabalhando gradualmente. Lembra que você falou quanto tempo que a gente trabalha? Vai depender muito da criança, né? Como a Ju falou, né, Ju? E a questão não permitir que o aluno não realize atividade alguma. O professor pode solucionar isso por meio de uma reestruturação das atividades e da rotina, que foi o que a Jo falou sobre a importância do TIAT, né? Aí dar alguns materiais, né, para trabalhar a questão da escrita do nome, o reconhecimento, né, das letras da criança. Pode passar, Patrícia.
Estou conseguindo ajudar. Aí, aqui, a questão da aprendizagem dos materiais de matemática, né? Pode passar. A gente fez questão de colocar, né, Jô, esse cartaz, por quê? Porque tem alguns professores que acham assim, ele é autista, ele tem muita dificuldade, eu não vou trabalhar história, eu não vou trabalhar texto, vou trabalhar letras, né, com a criança. E aí a Jô fez isso aí porque ela trabalhou no projeto, né, Jô? Foi do Jardim, né? Jardim do Sono. E nesse jardim, eu iniciei esse projeto com um texto, que foi esse texto aí, e conversei com ele sobre o jardim, o que seria um jardim. E na escola não tinha nada assim, de flores, de plantas. E nós iniciamos, no final do ano, a gente tinha um jardim lindo lá, vocês vão ver algumas coisas que a gente fez. E o que a gente fez? Vamos fazer um jardim? Mas só um jardim pronto? Não. Nós trabalhamos a parte de ciências também nesse jardim, questão de água, reciclagem, levava sempre textos para eles estarem aprendendo a respeito de algumas plantas, utilização da escrita, né? E a escrita também. O Lohan, ano passado, ele foi preparado para ser alfabetizado esse ano. Ficou mais difícil o processo de alfabetização do Lohan esse ano, porque para a família alfabetizar, eles têm uma inquietação, eles se sentem menos preparados. Então, é um momento diferente esse ano. Alguns pais estão angustiados. Eu tenho o caso de uma mãe que ela falou, professora, eu não tenho condição de atender, de ajudar o meu filho. Não consigo, não dou conta. Então, cansados, né? Porque no período que uma criança autista está na escola, a família tem um período para respirar mais, né? Então, o que acontece? Como eles não estão tendo esse tempo, né? Eles estão se sentindo muito angustiados. Pode passar, Paty. Aí foi do Projeto Jardim, né? Projeto Jardim, aí sempre trabalhando com personagens que eles gostam, né? E trabalhou a questão da babosa, aí veio várias. Aí é o Lohan, ele pareamento das letras do nome dele. Aí a gente pode ir passando, que aí vai vendo pareamento, Patrícia. Aí, ó. Aí trabalha o som de cada letra. Durante esse processo aí, a gente trabalha pareamento, som, reconhecimento de letras, contorno da letra, né? E o som também, né? E o som, principalmente o som. A Jo trabalha muito o som, porque ela trabalha, né? O método das boquinhas, o método fonoarticulatório. Esse foi o projeto de alimentação. Fala um pouco por quê, Jo? É mais para atender a questão de uma angústia da família na questão de alimentação. Eles são muito restritivos, muito né? Restritivos. Então, tem coisas que o paladar deles não aceita. Volta um pouquinho, Patrícia. Mais um pouquinho. Não, pode ir para frente. É que tem um. Pode ir. Volta. Isso. Aqui, ó. Ela está apresentando para ele o maracujá. Tá vendo? Olha a outra foto. Olha aí, ele não. Recusando. Né? Não queria de jeito nenhum experimentar, né, Jô? Isso. E olha o capricho, gente, da mesa. E depois ele já aceitou. Nossa, que bonitinho. Aí ele aceitou, aí a gente já vai trabalhando, aí faz um relatório, fala com a mãe, olha, mãezinha, hoje ele aceitou. A gente trabalhou hoje maracujá. Para a mãe trabalhar o maracujá também em casa, né, Isso. Pode passar, Patrícia. Aí aqui, ó, eles fizeram o mousse, né, Jô? O mousse de maracujá e levou para os colegas na escola, porque eu já aproveito o momento para trabalhar essa questão, eles com os outros alunos.
A aproximação, né? Olha aí a questão da afetividade. Eu falei para a Jo que eu amo essa foto. Por quê? Porque tem aquela questão, porque o autista não aceita toque, não aceita carinho. Isso é algo contestável. Esse foi o aluno que bateu, Ju? Foi. Ele aí me beijando. E aí, no início, ele não aceitava, né, Jo? Não aceitava. E assim, a conquista é do aluno e é da família. A mãe dele hoje é assim, a gente se torna membro da família. Quando você trabalha com a aluna autista, você se torna membro da família dela. Semana passada, eu almocei com a mãe do Lohan. O Lohan viajou, tá com o pai, ela soube que eu estava próximo da casa dela, na casa de uma outra amiga, professora, e ela foi para lá. Almoçamos juntas, conversamos. Legal. Uma grande família, né? O Afonso, que é o outro aluno, a mãe dele também, assim, é uma amiga, a gente quase que todos os dias a gente conversa. Olha só que interessante, na primeira foto você pode ver que ele está recebendo da Jo o carinho, e na outra ele está retribuindo esse carinho, né? Na terceira foto. Ele é muito carinhoso. Foi uma conquista dele e da mãe. Hoje a mãe é minha amiga, mas assim, no primeiro momento, quando falaram para ela, porque ela trabalhava com o Cássio, que foi o professor que pediu para chamar, para me ajudar no dia que eu fui lá, ele era aluno do Cássio e precisou fazer uma modificação. E ela ficou ansiosa, ela falou, nossa, ele estudava com um professor, o homem, a figura do homem, né? E agora passar com uma professora que chegou de outra cidade, que eu dava aula em Braslândia, e mulher, como vai ser isso, né? E ela teve uma resistência, foi feita uma reunião, ela teve uma resistência, e assim, durou pouco. Durou pouca resistência quando ela percebeu. Aí teve a festa de aniversário. Eu acho que a festa de aniversário, depois eu vou mandar essa live para ela, mas eu acho que foi algo que, assim, concretizou. Ela viu assim, nossa, ela está querendo o melhor mesmo para o meu filho, o trabalho é feito com amor, é um olhar diferente. E acredita nele, sabe que ele tem potencial e que ele vai ter as habilidades que ele vai desenvolver. Assim como qualquer outra criança, tem coisas que se destacam e outras não, né? Ele é uma criança que vai precisar trabalhar de uma forma diferente, mas nunca deixar de trabalhar com eles. E o quanto que eles cresceram, né? Durante esse ano letivo. Nossa, muito lindo esse seu trabalho. Esse aí é um trabalho de releituras de obras de arte. Esse aí eu não lembro, alguma coisa assim. É uma releitura de uma obra de artes, onde eu apresento a obra de arte, eu acho que na outra foto aparece. Eu só coloquei essa. Né? Aí ela está fazendo a releitura, ela olhar, sentir a arte e representar. Então, aqui a boneca está representando uma ave do Nordeste, da seca, eu não lembro qual é. A bola é o sol e ela é a pessoa, né? Que está nessa imagem. Interessante. Uma cena. Pode passar. Olha, eu amo essa foto. Olha a expressão de felicidade. Fala por que você trabalhou. A gente trabalha nas partes do corpo, né? E aí eles sentirem, estarem se olhando no espelho, aceitar essa pintura, porque eles não gostam muito, né, de estar pintando. Aceitar. Ser gastura, né? Isso. E quando ele olhou no espelho, identificando cada parte do corpo, identificando as partes do rosto, era o corpo todo que nós estávamos trabalhando. Aí ele ficou muito feliz quando ele viu, assim, ele foi identificando meus olhos, minha boca, meus dentes, ele passou e deu para pegar essa expressão. Muito linda essa foto, eu amo essa foto. Aí a parte do corpo, né, Jo? Eles fizeram com massinha, corpo humano, a gente estava trabalhando com eles adoram massinha, né? A Jo trabalha muito com arte, né, Jo? Eu gosto muito, porque eu acho que exige uma concentração, porque tem essa coisa, eles não se concentram, eles não param, eles não... Então, quando eu trabalho a arte, eles querem ver o resultado.
É aquela coisa da rotina. Por que precisa rotina na sala? Para ele saber que tem início, meio e fim. Na arte também, ele quer chegar ao resultado final. Olha que lindo. Então, ele para ali e vai fazendo. Isso aí foi... nós reutilizamos algum material que tinha lá e nós fizemos uma pintura com o garfo. E aí, eles enrolando... Aí, eu aproveito, estou trabalhando, né, a coordenação motora. Isso. Pode passar. Aí também a questão dos jogos, né? A parte virtual, interativa, que chama a criança. Hoje tem vários jogos, inclusive a Universidade de Brasília. Depois eu vou mandar para você um link, Patrícia. Se você quiser, você pode até colocar na descrição do vídeo, né? De um jogo que foi desenvolvido pela Universidade de Brasília para ajudar nessa questão. Então, hoje tem muitos jogos interativos que ajudam as crianças autistas. Bem legal. E o significado da escola, né, Jô? Que não é só conteúdo, não é só aprendizagem, né? É também amizade, é socialização e, principalmente, o desenvolvimento da criança. Até porque a criança fica parte da vida ali na escola, né? Uhum. Então, isso aí é muito importante. Esperamos ter gostado, né? Eu sou uma admiradora do trabalho da Jo. Eu fiquei mais nervosa que tudo aqui. Agora ganhou mais uma admiradora. Eu fiquei apaixonada. Olha, o seu trabalho é lindo mesmo. Parabéns, e eu agradeço demais. Com certeza, esse conteúdo ele vai ajudar não só as mães, né, os pais, na verdade, como também vários profissionais dessa área da educação, inclusive acadêmicos que vão ter que lidar com crianças, né, ensinar e tudo. Então, é um material realmente bem rico, como eu imaginei, e eu sou muito grata mesmo por esse conhecimento que vocês compartilharam. E é como eu falei, né? Os professores eles precisam se conscientizar de que hoje é mais fácil você pegar uma turma, né, Jo, que tem um aluno com necessidades educativas especiais, do que você não pegar. Porque a cada dia, né, a questão do diagnóstico tem chegado à escola, né? São crianças autistas, são crianças TDAHs, são crianças com a questão do processamento auditivo central, crianças cegas. Então, assim, a escola, ela não escolhe, ela tem que acolher, né? Na verdade, quem não se especializar no correr vai ficar para trás, né? Ou então vai ficar muito frustrado, vai sofrer muito. Vai sofrer, mas o pior de tudo é fazer a criança sofrer. Porque se você não sabe, né, como trabalhar com ela, você, ao invés de ajudá-la, pode prejudicá-la. É verdade. E o despreparo, ele é evidente, assim. Eu digo com relação aos meus filhos, que, a meu ver, não tem problema algum. Mas dos dois, eu fui chamada na escola pela professora e pela pedagoga para ouvir da voz da boca delas que meus filhos tinham problema. Imagina. E que constrangedor, né? E quando, na verdade, eles não tinham problema. Então, assim, é necessário que as pessoas... Num tempo mais lento, né, Patrícia, para aprender. Exatamente. Porque a turma, toda a turma, aprenda de uma forma diferente. Igual a Jojo trabalha com 2 alunos, né, Jo? Isso. Eles se desenvolvem no mesmo ritmo? Não. E planejamentos diferentes. São 2 planejamentos. Não tem como ser o mesmo. É uma coisa que eles precisam entender, é isso. E para isso eles precisam se qualificar mais, né? Então, eu acho que, em alguns casos, Patrícia, é muito mais fácil buscar um diagnóstico e deixar do que buscar soluções mesmo, né? No caso de uma das alunas, que cega, extremamente inteligente, muito, muito inteligente, ela chegou como baixa visão, e autista, e com deslalia, né? Da fala repetitiva. Na verdade, não era deslalia, e a menina
muito inteligente, o que acontece? Não estava aproveitando o potencial dela. Por causa da visão, né? Isso, e diziam assim, ela repete tudo que ouve, é porque não estava trazendo nada novo para ela. Quando foi apresentado novo para ela, eu tenho um vídeo para ela, com ela, está no YouTube, se colocar lá, Débora, vocês vão achar o vídeo dela no YouTube, onde eu trabalho a questão da luz com ela compreendendo o que é luz, o que é sombra, o que é... E ela não era baixa visão, ela era cega. E era cega, mas assim, chegou totalmente errado o diagnóstico, né? Até mim. Olha e aí só, a gente foi trabalhando isso aí e descobriu, não, é cega. Não é dislalia, a menina é muito inteligente. Então, ela aprendeu o hino nacional em 2 dias e fez uma apresentação. Olha só. E eu trabalhava muito recitar poemas. Ela recitava muitos poemas. E algo que ela gostava, né, Jo? Então, assim, só para vocês terem uma ideia, nessa época, quando a Jo descobriu que ela realmente era cega, a Jo foi fazer um curso de braille para poder ensinar. Que eu peguei, baixa visão, tranquilo. Aí, quando eu descubro que é cega, eu falei, meu Deus, e agora? Mas eu não posso ficar com essa aluna aqui, ela perder mais um ano sem iniciar logo o braille. Aí eu conversei com a família, tinha a 2 horas da onde eu morava, tinha um local que ia atender a família 2 vezes na semana, passar para a família para passar para ela. Só que a família falou que não ia. Não tinha condições. Não tinha condição de ir, né? Tinha toda uma dinâmica, a família não podia ir. E aí, o que eu fiz? Eu peguei um dia da minha coordenação, que não é presencial, eu posso coordenar, mas não no ambiente da escola, eu ia para lá, e um outro Olha dia... Olha só que dedicação, gente. E aí eu com amor, né? voltava e repassava para ela. Então, assim, no final dos 2 anos, ela saiu do Braille, e o mais difícil de trabalhar com ela foi a aceitação. Porque ela falava assim, eu não acredito que você vai vir de novo falar que eu sou cega. Quando eu levava um texto diferente para ela, que tinha um bichinho cego, alguém cego, ela falava, você está trazendo isso para falar que eu sou essa pessoa do texto? Então, ela não aceitava. Né? Então, trabalhar essa aceitação. Então, tudo isso tem que ser visto com um olhar... teve dificuldade com a mudança no diagnóstico? Sim, porque a família não aceitava. Por isso que ela não aceitava. Então, assim, trabalhado com a família e a partir daí ela começou a entender que eu falava para ela, seu olho é a pontinha do seu dedo. E nós vamos ter que trabalhar todas as habilidades que você tem, vamos focar nesse dedinho que ele vai descobrir o mundo para você. Sempre falei isso para ela. E chamei a família e falei, olha, a sua filha, ela pode ser o que ela quiser. Ela pode ser uma grande advogada, ela pode ser uma juíza, uma promotora, o que ela quiser na vida dela, ela vai poder ser. Só que eu preciso da ajuda de vocês, que ela só tem uma deficiência, o resto tudo está ok. Aí foi quando a família também começou a ajudar. Quando a família está junto, um trabalho, o trabalho fica mais fácil, né? E aí a família ajudou muito e nós conseguimos. E houve também um apoio muito grande da regional de ensino, da pessoa, do Elo, que era a pessoa, o Daniel, que é da regional de ensino, que a pessoa o itinerante de deficiência visual que a gente tem aqui, né? Que ele trabalha e auxilia os professores e os alunos das escolas. E ele pegava dia de folga dele e ia também para essas aulas comigo, para que o que eu não lembrasse, ele pudesse me auxiliar. Não, Jo, é por aqui ou não. Então, assim, foi um trabalho em conjunto, né? Nossa, muito legal. Então, assim, vocês me lembraram que durante esse estágio, uma das coisas que nós, acadêmicos, temos que fazer é criar um material, algum material didático, para ajudar e ensinar, como ensinar alguma criança a fazer alguma coisa. Então, no segundo dia, foram 4 aulas que eu dei, né? A primeira foi uma live,
O segundo foi aulas falando sobre limitações físicas. Então, eu falei, uma das limitações é a deficiência visual, né? E então, o material que eu criei foi justamente para ensinar braille. Olha que coincidência. E está aqui. Então, para ensinar, é necessário que a criança entenda, né? Que tem que ter esses 6 pontinhos nessa posição. E daí, eu coloquei só as vogais. Então, a letra A. A letra A seria esse pontinho aqui, que estaria aqui, sendo esse primeiro aqui, tá? A letra E já é esse na transversal. O pontinho lá naquele primeiro redondinho, na primeira bolinha, e o segundo ao lado, na parte de baixo, tá? A letra I ela é parecida com a E, só que é na transversal contrária, para vocês verem aqui, ó. A letra O, olha só que interessante. E daí a criança, é interessante que vocês façam, ó, isso aqui é com EVA, para que ela consiga, pelo tato, saber que é a letra O, conhecer a letra O, né? E saber aqui no braille, com toque, com os dedos, qual letra é. E a letra U. Essa seria a letra U. Então, ela reconheceria a letra e depois aprenderia aqui como seria em braille. Então, assim, eu me apaixonei também por essa parte. É interessante, né, aprender braille. Eu e as crianças aqui em casa, nós começamos a aprender também Libras. E o Arthurzinho adora aprender Libras. Então, é uma coisa bem interessante que nós, profissionais da educação, a gente tem que se dedicar, tem que aprender cada vez mais para poder auxiliar os pais. Então, espero que essa aula, que foi dada aqui por essas duas grandes personalidades, ó, possa realmente ser super útil, com certeza vai ser super útil para vocês, pais, para vocês da área de educação, acadêmicos que estão aí se preparando para entrar em sala de aula, né? E muita gratidão a vocês duas, Jô, Valéria. Querem falar alguma coisa? Foi um prazer, né, Jô? Foi, Patrícia, me deu um branco que eu esqueci quase o meu nome. Nossa, você parecia tão serena, tão calma. A gente foi respirando aqui, eu não consegui enxergar, você imagina. Para mim é difícil dar o toque ali, o clique para começar a live. Aí depois eu já vou conseguir desenvolver, mas, nossa, realmente a primeira sempre é uma tragédia. Para mim foi bem complicado. Se eu for voltar a fita, eu não lembro não de nada. Mas obrigada. Eu acredito. Obrigada pela oportunidade de estar passando um pouquinho do que a gente faz. Eu gosto muito do que eu faço. A dedicação que eu tenho por eles, eu não vejo assim, é o meu trabalho, eu tenho que me dedicar ao que eu faço, entendeu? Mas é assim, a gente recebe tanto amor da família deles que a gente acaba extrapolando mesmo, porque vira uma relação de amor, de carinho, né, nesse trabalho. Então, assim, eu sou muito grata por essa oportunidade que eu tive de estar com eles. Eu aprendi muito nessa caminhada e nessas oportunidades, desses bate-papos, da gente trocar experiências, conversar um pouquinho. Agradeço. E Valéria, olha, brigadão mesmo. Isso que eu te falei, ó, tem uma pessoa 10 para falar sobre autismo. Realmente. Obrigada por ter me apresentado a Jô. Obrigada por ter me ajudado demais, tá? Então é isso, pessoal. Um beijo e aproveitem esse conteúdo, esse vídeo maravilhoso, tá? Tchau. Tchau.